Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jennifer Formiga, estou aqui no Acalásia Podcast. Hoje estou com uma pessoa muito especial, que é a mãe da Ju, a dona Graciele, que acredito, né, que começou todo esse movimento aí, né, de acalasianos através da filha dela, da Juliana. Então, seja bem-vinda. Posso te chamar de Grace? Claro, sim. Então, Grace, seja muito bem-vinda aqui no canal. Tá. Quero que você se apresente aí para a galera. E eu sempre começo fazendo aquela pergunta que é assim: qual foi o seu primeiro sintoma, aquele dia que você sentiu alguma coisa diferente? Se foi na infância, se foi na adolescência, se foi já mais velha, aquela primeiro dia que você percebeu que não estava tudo bem. Começa por aí, Grace. Oi, Jennifer, boa tarde a todos. Bem, eu acredito que tenha sido na infância. E não sabia que era acalásia, nunca imaginei, minha mãe e as pessoas não tinham conhecimento da doença, né? E a gente só foi ter há 10 anos atrás. Então eu sentia uma dor muito forte. E se dizia, é gases, estômago no hospital, que vai passando, eu tinha uma dor, né? Que se colocava sempre como gases. Também eu tinha muita afta na minha infância. Então eu tive uma infância muito cheia de afta, era o tempo todo botando bicarbonato, era aquela. Acredita-se hoje que isso já era o começo, né, da acalásia, né, que vinha surgindo durante a minha infância. E 2 anos antes de eu realmente sentir os sintomas que me levou a procurar o médico, eu comecei a sentir que os alimentos não entravam com facilidade, né. Eu sentia que me entalava. Então tinha certas comidas que eu tinha dificuldade de deglutir, mas escondi, escondi da família, porque achava que poderia ser alguma coisa, e eu não queria nem saber que era aquilo que eu estava pensando. Né? Até porque eu tinha um pouco de conhecimento a respeito e sou uma leitora compulsiva, gostava de procurar saber o que tinha, e eu procurava na literatura e sempre na literatura me mostrava que aqueles sintomas que eu sentia eram câncer de esôfago. Então Nossa. aquilo começou a me apavorar. E eu não queria que isso chegasse aos meus filhos nem ao marido, porque eu sabia que ia causar um sofrimento. E toda a literatura dizia que não tinha jeito. Era um câncer, né? Que esse entalar geralmente era um câncer, e que eu iria, consequentemente, ter uma vida. Então eu disse, não, eu vou viver com esse meu câncer até o dia que Deus quiser me levar sem perturbar ninguém. Então era o meu pensamento. Já tinha aceitado que era câncer e Já, pronto. já tinha aceitado que era câncer e que tudo bem. Então os anos se passaram, nós sempre passamos o nosso verão numa casa de praia. Essa casa é muito cheia de gente, porque é uma casa, você imagina, a gente é de família italiana, então a casa é de todo mundo chega, e tinha pessoal da Itália na minha casa, e tudo muito confuso. E eu me acordei de manhã e fui tomar um copo d'água e peguei, na época, a mais nova de Juliana, Alice, no braço para colocá-la para dormir, balançando na rede do terraço da casa. Isso, a casa cheia de gente. E aí, quando eu me deitei, a água, do jeito que entrou, Voltou. ela voltou. Regurgitou, né? Regurgitei. Então, a partir dessa data, nada mais entrava. Nada. E eu tentando esconder da família para evitar, quer dizer, a casa cheia de gente de fora, e eu não queria que ninguém soubesse disso. Até que nós fomos fazer um passeio de barco, e nesse passeio eu estava com alguns amigos e eu fui comer uma azeitona. E nessa azeitona que eu botei na boca, na frente, as pessoas, meu marido tinha descido, que a gente estava num curral de peixes que tem no mar, e ele tinha descido e eu estava no barco com duas senhoras assim.
E ela viu que eu passei mal, que eu regurgitei. Ela fez Graciele, e eu, naquele momento muito frágil, eu disse. Aí eu contei para ela, fez: "Não, não pode continuar desse jeito. Eu vou ligar para os seus filhos. Isso não dá certo o que você está fazendo". E aí foi quando ela ligou para Juliana, aí enlouqueceu todo mundo, né. E Juliana, né, que tinha alguns amigos, inclusive o doutor Glaucio, que era o gastro, que marcou, e doutor Edgar também, que era amigo deles de EJC, desses. Então, fomos até ele. E ele me pediu alguns exames e eu relutante em fazer a endoscopia, porque até então eu tinha certeza do que A tinha. senhora achava que no exame ia dar o câncer, aí, tipo E assim, já ia ali morrer, pronto, já, né? ali já ia morrer. Então todo mundo, o que foi que pensaram? Ela está com problema psicológico, vamos levar um psiquiatra. Ave Maria. Porque imediatamente todo mundo pensa isso, né, você regurgitava. Esse negócio, se você colocar para fora, as pessoas não pensam logo que é a cabeça, que é a parte psicológica que não está boa, e tudo bem. Eu fui a primeira sessão de psiquiatria, claro, me levaram e eu tive que ir. Pronto, aí vi que não era. Eu disse: "Não, é uma coisa física, não tem nada de psicológica, não tem nada de psicológica, tem uma coisa". Aí eu tive que realmente, aí voltei a Glaucia, eles estão fazer o seguinte: "Eu vou quero que você faça a endoscopia, eu estou achando que você está com uma doença que eu não quero falar nela agora. Tire da cabeça que você tem um câncer, mas eu vou mandar para uma pessoa que tem um conhecimento muito grande nessa área, para fazer essa endoscopia e ele vai lhe orientar o que fazer". Foi aí que Juliano, coincidentemente, era um amigo de Adriano, do marido de Juliana, que tinha um conhecimento, que era o doutor Edgar Targino, e fiz a endoscopia. Então, na endoscopia, ele já deu e disse: "Olha", como ele já fazia esse tratamento, como ele já conhecia a doença, ele já diagnosticou. Agora, para confirmar, eu preciso da manometria para Para ter dar o certeza, mas para dar o ok, mas com toda certeza é aquilo que eu estou pensando. Então foi isso que foi feito, junto com Edgar e junto com Glaucio. Ele disse: "Olha, tem 3 opções para a senhora. Uma será fazer a Heller, né, Heller, eu não sei como é que se chama. Um é o balão, e a outra é uma técnica nova, que é a cirurgia que é feita por Targino com o doutor Conrado". E aí eu resolvi, eu digo: "Olha, eu me entrego a vocês. Faça como se estivesse fazendo para a mãe de vocês. O que é que vocês realmente fariam no meu lugar?". Aí eles disseram: "Eu faria essa cirurgia, que é uma cirurgia menos invasiva, que você vai se sentir melhor, com certeza vai dar tudo certo. O balão é uma coisa que de 6 em 6 meses você terá que fazer, e nem sempre tem um bom resultado. A Heiler é uma cirurgia muito evasiva, que corta tudo, e que muitas vezes não dão resultado. E essa que é endoscópica, eu acho que hoje é o que está acontecendo de melhor". Eu disse: "Então me entrego a vocês". E isso E foi aí, em que ano? eu acredito que foi 2015 ou 2014. Nossa, então já tem 11 anos praticamente. 11 anos, pronto, tem 11 anos. Foi mais ou menos isso, foi mais ou menos nessa época. E aí eu fui, junto com o doutor Edgar, que era amigo de Adriano, e ele já fazia, tinha alguns pacientes que já tinha feito junto com o doutor Conrado, os 2 fizeram a minha cirurgia em Recife. Uma cirurgia muito, para mim, muito simples, né. No outro dia eu já estava muito bem, vim para casa e até hoje estou vivendo e convivendo com a calásia, porque também é uma doença que não tem, mas que não me entalei mais, assim. Vivo uma vida normalíssima, eu não me lembro, só me lembro quando acontece de alguém falar na doença,
que Eu às ia vezes eu me perguntar, a lembro. senhora ainda tem espasmos, as dores? Tenho. Não é uma coisa corriqueira como antes, mas eu tenho. Mas é uma dor que é muito interessante. Que eu não sei, eu posso dar até um conselho a quem é acalasiano que sente. Eu tomo um copo de água gelada, aquela dor some como se fosse um analgésico. E, a- e, Dos, e a sua dor, ela é aquela que vem assim, igual uma facada? uma facada. E é de repente. É igual É a de minha, então. repente. Pronto. Você não espera. Você pode estar felicíssima, brincando, e de repente aquela dor chega assim. Mas também do jeito que ela chega, eu tomo um copo com água e ali é uma água gelada, ali na mesma hora passa e vida que segue. Hoje eu não sinto nada do que eu sentia anteriormente. Agora, claro, é uma doença que todo mundo sabe que não tem cura, né? Mas você vive com qualidade de vida 10. Você não Você tá, sente. esse tempo todo tá comendo, sem regurgitar, Não, sei, tudo tranquilo, vou para como tudo, e nada me entala, nada, 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 nada. E já tive conversas com pessoas que só fizeram uma a ele e se entalam ainda. Eu digo, então, a endoscópica, pelo que eu vejo, é que traz melhor benefício, né? benefício para a pessoa. Então, hoje eu tenho uma vida totalmente normal, totalmente normal. E nada de câncer no esôfago, né? Nada de. Mas sabe o que acontece? Eu digo sempre, a gente não tem um conhecimento total, a gente pensa que sabe tudo, né? É. Vai procurar, e é onde está o erro grande, né? Em Google, mas eu ia até em trabalhos científicos aí, mas só É dava porque, de aquilo. fato, é uma doença que eu acho que agora que está sendo mais falada, né? Mas Claro, imagina 11 anos atrás, né? ninguém falava, então ninguém sabia. Eu fui a médicos aqui. Pronto, eu fiz o pré-cirúrgico na época, e o médico que fez o cardiologista não conhecia a doença. Quer dizer, é uma doença, de uma certa forma, rara. Então, Sim. se falava muito pouco nela. Só os médicos. Eu tive sorte de ter realmente, de ficar entalada totalmente um mês, porque as pessoas que estavam em minha volta conheciam e sabiam da doença. Então, foi muito mais fácil para mim. E a partir do momento em que eu me envolvi, que eu comecei e que descobriram, Juliana começou a estudar sobre o assunto. Juliana é engenheira, mas dedicou a vida dela a 12 anos, inclusive o mestrado dela, que foi a construção de um aparelho para cirurgia endoscópica, foi por minha causa. Ela fez na Universidade Federal de Pernambuco o mestrado de cima desse aparelho, que era para facilitar as cirurgias de acalásia. Então, ela passou a viver a galáxia. Inclusive, quando a gente sai com alguns médicos, ligam para ela para saber, porque ela tem o maior conhecimento de É. qualquer médico, porque ela foi a fundo, né? Apaixonada pela mãe Uma bênção. e Uma querendo que ninguém passasse pelo que a mãe passou. Então, foi isso que aconteceu. E hoje, graças a Deus e graças a ela, muita gente também vem, né, passando com mais facilidade, com mais leveza nesse momento tão difícil. Porque é um momento, quem teve, sabe que é um momento muito difícil. Todos os exames para a doença de Chagas. Antes, no decorrer de todo esse tempo, né, até chegar o dia da cirurgia, foi me pedido vários exames, nada de doença de Chagas. Né? Se acredita hoje, inclusive Juliana estava até fazendo algumas pesquisas a respeito do que poderia ser um vírus de infância, até o vírus da catapora, o vírus tem vários vírus que podem causar, né, a morte do nervo. Então, não se sabe realmente o que leva a isso, né? Acredita-se também que isso seja
por conta como é que se diz? Agora está acontecendo muito a Covid também, né? É, Porque assim, muita gente está aparecendo com a doença, né? O que não se falava no assunto, hoje fala com muita parece facilidade. que. Eu não sei se é porque a gente é envolvida, mas assim, todo dia eu descubro uma pessoa que Pode ser que a gente, né, sempre tem uma pessoa que eu fico sempre atenta, porque me comove demais. Eu sei o que eu passei. E eu Sim, passei muito sozinha, porque eu procurei essa solidão, né? Não que meus filhos, ao contrário, quando eles souberam, mas eu passei muito só, sofrendo, achando que tinha uma doença também, porque os sintomas é muito ruim, né? É você não poder comer, você não poder tomar um copo de água. Para mim, a coisa melhor da vida foi no dia que eu tomei um copo todo de água, assim. Eu digo, meu Deus, como é precioso, né? é. Né? Ah, e a senhora, então, que tem descendência italiana, é pizza, é macarrão, é tanta coisa Macarrão. gostosa. Aqui em casa todo mundo vive isso. Então é muito difícil. E assim, a mesa é um lugar muito importante para a família. É, é muito triste mesmo. A mesa é um lugar muito importante. Você chegar hoje, todos os meus filhos e os meus netos estavam sentados na minha mesa. Então, o alimento, para mim, é uma coisa, é um momento de conversa, é um momento de riso, de alegria. E para mim não estava sendo. Não é, passa, tudo passa. Toda vez que tem um grupo de pessoas que terminam a cirurgia, eu até sou insistente nisso. Eu faço, Juliana, como é que estão? Estão bem, tomaram, beberam. Mas, mamãe, eu digo, não, mas é uma necessidade que eu tenho de saber. É. Porque eu sei do sofrimento que a pessoa passa. A gente fica agoniada pelos outros, né? Fica assim, fica assim. E isso fez com que Juliana voltasse a trabalhar com isso, entendeu? Foi isso que fez ela abraçar a causa, né? De procurar, de tentar resolver, né? De procurar. Eu me lembro que o mestrado dela, ela saía de João Pessoa todos os dias, deixava 3 filhas pequenas para ir para a Universidade de Recife, é quase 130 quilômetros daqui, quase 140, para estudar, para voltar na mesma hora. Ir para o distrito mecânico que tinha para. Eu ia junto com ela para ela montar esse aparelho que ela estava estudando, que ela estava preparando para facilitar a vida dos médicos para a cirurgia ser realizada com mais eficácia. Eu sofri um pouquinho, porque na época não tinha esse aparelho, o gás carbônico, eu fiquei muito inchada. Já os pacientes de agora não sentem nada. Isso foi uma melhora, e essa melhora, bem, isso é coisa de mãe, né? Mas eu acredito que tenha sido da parte do aparelho que O ela veio estudo dela. desenvolver, do estudo que ela fez com relação à questão da acalásia. Então, é muita gente envolvida, né? E outra coisa também, Jennifer, que eu venho notando com o tempo e com a idade, eu não sei se você sente isso também, mas uma coisa que eu estou sentindo ultimamente é que, vamos dizer, você sentia mais entalo quando ou você estava muito alegre, ou você estava muito triste, ou Sim, você o tinha emocional faz uma muito. parte emocional, ela tem tá certo, um agravante muito grande, né? Hoje eu já vejo isso. E na equipe que se tem, tem psicólogo, tem fisioterapeuta, então tá muito mais fácil para quem é acalasiano hoje, né? Porque se tem um grupo que dá um suporte que antes não tinha. Na minha época não tinha. E é necessário. Com certeza, com Você certeza. tem que aprender a respirar para você não sentir dor, para você comer bem, você tem que fazer com que as coisas da vida não lhe afetem de forma, né? Saber lidar com isso, e o psicólogo é essencial para isso. Então, muitas coisas foram se modificando com o tempo, né? E esse grupo de estudo
facilitou a vida de muita gente. Isso me deixa muito feliz, Ai, né? também. Nossa, eu quero até agradecer aqui mais uma vez, né, Dona Juliana, o grupo Acalásia Mega Esôfago Brasil. Vou deixar o link aqui deles aqui embaixo, se alguém quiser saber um pouco mais, né, para conversar ali com a Juliana, com o time dela. Porque, assim, comigo também, né? Eu, no momento de desespero ali, 3 horas da manhã, achei a Juliana no Facebook, isso há 7 anos atrás, né? Pois é. E assim, é assim, a gente não sabe de nada da vida, né? Veio essa doença para a senhora para poder ter todo esse movimento, né? Mas é isso que eu digo. Deus escreve certo por linhas tortas. A gente não sabe, né? O É, que realmente. A minha doença veio para ajudar muita gente. Não foi só a mim, sim, né? com Não certeza. foi só a mim, porque quantas pessoas já sofreram, tiveram que fazer uma cirurgia tão evasiva e não conheciam, né, no cantinho do Nordeste, que eu sei, pode ser que muita gente ache até que eu esteja dizendo uma coisa que não é, mas que existe um preconceito com o Nordeste. É Não, uma tem parte, sim, claro que tem. é, né? Eu, Eu eu estava dizendo. tinha preconceito, mas quando eu descobri, eu É, falava assim: não é melhor ir para São Paulo? Não tem. claro, é o que se pensa hoje, E não era um né? Não é preconceito, né? isso? É Porque na minha claro. cabeça, São Paulo é que tinha os melhores, assim, né? E, Pois é, mas não você não. Não, não é, mas né, hoje a gente tem. Inclusive, hoje eu estava até conversando com uma filha, uma nora, e a gente fazendo, relembrando a nossa orientadora de São Paulo, que foi fundadora da psicologia da USP. E ela dizia que quando foi fundado o doutorado da USP, e que as pessoas disseram o seguinte na reunião lá da USP, do centro, disseram, não vamos pegar nordestino, porque os nordestinos são mais devagar, têm uma vida mais... Deus. Esse comentário todo foi numa aula de doutorado, que ele estava ensinando a se comportar numa banca. Aí as pessoas, algumas da sala, disseram, não existe isso de preconceito. Eu disse, não existe. Aí ela veio dizer que realmente existia. Aí ela disse, não, as 3 do Rio Grande do Norte tinham passado, mas que não iam pegar, o orientador não ia pegar porque essas pessoas iam demorar a defender, e o programa da CAPES precisava dessas pessoas, como com Mas rapidez, dessa mais ágil. Aí ela disse, não, eu vou ficar com esses 3. E foram os 3 que primeiro defenderam o seu doutorado lá, a sua tese. Quer dizer, é isso que eu estou querendo dizer, né? Claro, fugindo um pouco da nosso bate-papo, é que se pensa muito isso, que no Nordeste, no recantozinho da Paraíba, de Pernambuco, né, tem uma equipe, né, que consegue fazer algo que até o Sul manda-se do Sul para cá, do resto do mundo, porque muita gente de fora de do fora país do Brasil. está vindo para ter esse benefício desse, né, desse grupo que realmente está fazendo um trabalho muito Quero bonito. que agora a senhora pense que o nosso vídeo chegou na mão de uma pessoa que acabou de descobrir que tem a calásia. Eu quero que a senhora deixe uma mensagem especial para essa pessoa que está aqui vendo esse vídeo. Eu achava também que estava com câncer no esôfago, mas não é a calásia. Qual a mensagem que a senhora quer deixar para essa pessoa? Não, que tenha calma, né, que veja que realmente é um momento e que vai passar, tá certo? Procure realmente profissionais que entendam, né, do que estão fazendo, né, que a opção seja a melhor escolha em termos de ou fazer balão, como eu tive, graças a Deus eu encontrei, né, profissionais que realmente me aconselharam de forma correta, que procure realmente
pessoas que conheçam a doença, né? Que realmente eles vão ter êxito e ter uma vida normal como eu tenho. Isso é que é importante, né? A gente, né, depois de 11 anos, porque na época eu pensei que a minha vida tinha acabado ali, né? Você realmente E fica sem qualidade de vida. tem algumas pessoas que têm indicação para esofagectomia, para coisas ainda mais, Mas, é claro, né, assim. é, não houve uma mudança muito grande. E se você, porque as pessoas, quando a gente que está vivendo isso, que já viveu, a gente vivendo experiências que vão chegando no vida, as pessoas chegam a essas histórias, né? Aí você fica, meu Deus, passou por tanta coisa, né? Eu já vi pessoas assim, magérrimas, que você fica, meu Deus, pessoas com anos sem conseguir comer, É. né? É uma doença muito difícil, não é isso? Então, é sentir o primeiro sintoma, procura quem entende, né? E não vá pensar, porque nem tudo é aquilo que chega na sua cabeça, né? Não esconda, né? Pois não esconda, é isso. Mas eu não foi por mal, eu queria preservá-los. E, no entanto, não foi uma boa escolha, porque o sofrimento ainda foi maior, né? Passei 2 anos escondendo, mas tudo tem seu dia e sua hora, né? Eu acredito nisso. Ai, com certeza. Poxa, deixa eu ver aqui nas minhas anotações se tem alguma coisa que a senhora não falou. Pergunta que Vamos sim. começar um pouco. A senhora falou que você falou em pouquinho tempo, né? Mas Hum. eu sempre gosto de dar umas dicas para, no caso, para quem ainda não fez a cirurgia. A senhora lembra do que a senhora se alimentava na época ali, naquele período? Eu sei que foi pouquinho tempo, mas o que conseguia comer? Olha, foi tão difícil. Eu gostava de chocolate. Eu botava, desmanchava na boca e descia, porque até a água eu tinha dificuldade de deglutir. Foi um momento muito difícil. O alimento sólido, nada, nada, nada. Até a saliva. E eu dizia a doutor Glaucia que eu dizia, meu Deus, é uma coisa, é uma baba branca. Ele fazia, não, isso é saliva. Você degluta é porque você não sente, mas é 1 litro por dia ou mais. Como você não conseguia deglutir, você regurgitava aquilo, né? E a doutora Edgar, então era por isso que eu achava que eu dizia, eu imaginava assim, só pode ser uma coisa tapando, entendeu? Então, na Um minha nódulo, cabeça, né? Alguma coisa assim. nódulo era, na minha cabeça não existia essa do esôfago, do movimento do esôfago, do músculo, nada. Em minuto nenhum passava isso pela minha cabeça. Então, eu comia assim muito pouco. Esse 1 mês eu perdi acho que 15 quilos. Nossa, ficou bem. Quando realmente fechou, né? Porque tem a fase que eu acho que é a melhor fase, é anterior para você não passar pelo que eu passei, né? Quando sentir os primeiros sintomas, procura. Porque se já tem esses sintomas, isso aí eu estou falando como leiga, não como entendida, que não sou, né? Eu acredito que o músculo já está um pouco danificado, não vai. Então você não tem que passar pelo que eu passei, ou que Sozinho você. ele não melhora, né? Então tem que pedir ajuda, né? É claro, não tem como, porque não existe como você resolver com medicação. É. Não existe medicação. Então é só uma intervenção. Então, até você chegar ao ponto de fazer, você vai sofrer muito, como eu cheguei a ponto de nem água entrar. Então, isso é muito difícil. Sentir o primeiro sintoma, vai procurar, né? Mesmo que os exames sejam difíceis, porque a gente tem aquela manometria, não é um exame fácil, né? É Não horrível. é? Ai, É, eu fiquei rezando Pai Nosso, Ave Maria, rezei o texto todinho durante fazendo e ai, chorando, horrível, horrível.
Pois é, Juliana estava comigo, então ela sofreu junto com a mãe toda. Eu acho que isso mexeu muito com ela, né, para ela abraçar essa causa como ela realmente é a vida, ela levou para isso aí. O meu Outro conselho é tentar comer aquilo que facilita. Para mim era o chocolate que derretia, eu acredito que ele descia e ele dava um pouco de energia, né. dia Outro melhor. alimento eu não me lembro de conseguir deglutir, foi uma fase muito difícil. E a sua dormida? Conseguia dormir normal, deitada? Ou... Não, não, eu geralmente botava uns 3 ou 4 travesseiros, porque quanto a cabeça tivesse mais, ainda hoje eu tenho esse costume de colocar, né, algum apoio, né? o apoio, porque ali mas eu estou bem, graças a Deus, graças a Deus e ao grupo, né. Amém! Não, é só que tenham paciência, tranquilidade, entrega a Deus, entrega aos médios também, né, eu tenho muita fé também, mas eu também acredito, né, que a gente tem que procurar realmente, pessoas que entendam, porque às vezes o médico eu vejo, alguns procurando: "Olha, eles querem fazer essa cirurgia", eu digo: "Meu Deus, eu tenho tanta pena, porque vão passar por uma coisa tão mais difícil", né, que realmente procure conhecer esse grupo que está ajudando e não é de forma muito evasiva, você faz algo que é quase uma endoscopia, É uma né. endoscopia praticamente, né? É, e que se submete às vezes a uma cirurgia tão radical para uma coisa que pode se resolver, né, com tanta facilidade. Para mim não ocupar muito seu tempo também. Não, Muito obrigada, Graça. nada, foi Deus um te prazer. abençoe. Que você continue aí comendo muito, nós, né? Comendo muito. Eu tenho até medo, tenho que parar, porque não é bom, Não pode passar né. do ponto, né? Não pode, Pois Poxa, tá bom, Jennifer, então foi tá um bom. prazer. Foi um prazer lhe Tá conhecer. bom, Tá bom? tá, Um beijo, tá. querida. Muito obrigada a você também que ficou com a gente até agora. Super beijo. Não esquece de curtir e se inscrever no canal. E qualquer dúvida, manda um direct lá no meu Instagram, @GenniferFormiga. Tchau!